A gente agora tem entrevista aqui no jornal Band News Amazônia, primeira edição. Está em visita à rede difusora de rádio. Agora há pouco conversou com Valdir Correia, aqui na nossa irmã mais velha, a difusora, o prefeito em exercício da cidade de Manaus, Renato Júnior, que é secretário municipal de infraestrutura e também está à frente do IMMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Está conosco aqui agora nos estúdios da Band News Difusora para conversar sobre medidas para a cidade de Manaus e também para responder aqui questões importantes sobre a nossa capital. Seja muito bem-vindo, prefeito em exercício Renato Júnior. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É uma honra para mim poder estar aqui hoje como prefeito em exercício da cidade de Manaus, respondendo a todo e qualquer questionamento ou perguntas que possa ter a população da cidade de Manaus. Prefeito, Desculpa, Jenny, por favor. Você começou, manda ver, por favor. Bom dia, seja bem-vindo. Eu vou começar com a pergunta da Daniele Fernandes, que está aqui na live. Ela estava dizendo assim, quando a prefeitura vai começar a asfaltar as ruas que estão na programação, né? A gente tem recebido essa semana uma série de cobranças, inclusive a rua Edgar Quinet, que já está há mais de um ano sem ser asfaltada. É assim, na verdade, com certeza não tem só um ano, ela tem mais de 20 ou 25 anos. São ruas, nós recebemos Manaus com mais ou menos 26 anos de esquecimento no que diz respeito à malha viária da cidade. A gestão do prefeito Davi é a gestão que mais asfaltou ruas da história de Manaus. 3.532 ruas foram asfaltadas só em um mandato. Só para que você possa entender, em 2 mandatos da gestão anterior foi feito a soma dos 8 anos deu 865 ruas. Em 8 anos. Só o prefeito Davi, em um mandato, fez 3.532 ruas recapeadas. Isso é notório, mas é notório também que ainda fizemos muito, mas que ainda falta fazer muito mais, como é o caso dessa rua. Nós estamos em um período chuvoso. Nesse momento, nós estamos destacados a fazer manutenção viária, popularmente conhecido como tapa-buraco, por conta da intervenção do volume da chuva. Está assim, vocês sabem, todos nós sabemos, quem é manauara ou quem vive em Manaus há mais de 30 anos sabe que o volume de água que está caindo sobre a cidade de Manaus é bem diferente de 30 anos atrás. Então, assim, é um volume, não tem condições de eu colocar equipamento de pavimentação em todas as ruas, em várias ruas da cidade de Manaus, por conta do risco que eu posso oferecer aos trabalhadores e também o risco de eu fazer um retrabalho. Por exemplo, posso lançar massa asfáltica hoje e amanhã de manhã a água vai bater e vai levar, ou seja, a gente só realmente está pavimentando locais que tenham condições de fazer um serviço bem feito. Então, assim, o cronograma de obras se dará a partir do mês de maio. Então, já está avisado aqui a nossa ouvinte que a partir do mês de maio as pavimentações, recapeamentos voltarão dentro do cronograma da Secretaria de Obras. Mas temos, nesse momento, 14 equipes da Prefeitura em 14 frentes diferentes fazendo manutenção viária, ou seja, um tapa-buraco, como é o caso da Max Teixeira, da Paraíba, em outros pontos, Torquato Tapajós, em outros pontos que nós estamos hoje fazendo o tapa-buraco. Prefeito, só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte, então, o Asfalta Manaus, o programa de pavimentação que tem o objetivo ainda de alcançar as 10 mil ruas, a partir de maio será retomado e agora, nesse início de ano, de janeiro a maio, operação de manutenção e tapa-buracos, é isso? Exatamente. Só para que possa deixar muito claro aqui, a gente depende desse encerramento da chuva. Acredito que o mês de maio é normalmente, culturalmente, na nossa cidade. É maio, junho. Maio, junho ali começa a parar, a gente pode lançar em maio, começar em junho, enfim. Nós temos aí as frentes de obras. Mas isso não quer dizer que nós não iremos fazer recapeamento nesse período. Só que tem locais que a base permite, e a subbase, que a gente permite que a gente possa fazer uma pavimentação duradoura. E tem locais que não tem essa base, não tem a mesma estrutura em argilosa, a mesma estrutura de base e subbase, para que a gente possa aplicar um asfalto, né? Tem a drenagem, muitas das vezes, devida, então não adianta lançar material para que esse material possa ser descartado. De forma alguma, nós faremos isso. O senhor falou agora de um ponto que é muito interessante, que é a questão da falta de drenagem em muitas vias de Manaus. Isso é uma questão histórica, né? Que para corrigir é um desafio gigantesco. E aí muita gente que vê o asfalto ceder reclama com a gente, fala, por exemplo, assim, o asfalto que é colocado, ele acaba sendo de péssima qualidade. Depois que asfalta, a rua já fica esburacada. Existe algum planejamento, prefeito, o senhor também, à frente da Seminf, para ter algum tipo de massa asfáltica diferente? Existe algum estudo? Ou realmente, de fato, vai ter que ser feito um trabalho de longo prazo com a drenagem nas principais ruas? Mas tem algum trabalho para que o asfalto seja mais firme? Eu me recordo, só para complementar, eu me recordo de ter feito nos meus tempos de repórter,
repórter uma reportagem que o asfalto nosso aqui, que as ruas aqui enfrentavam uma dificuldade porque não tem pedra. Que pedra vinha de Presidente Figueiredo, por exemplo. Aqui o solo é de muita argila. Mas tem como resolver isso? Existe um planejamento para ter um asfalto mais firme, mais duradouro? Rafael, a forma que eu posso te assegurar, vamos lá, são 2 pontos completamente diferentes. Aí está sendo falado da drenagem e outro da qualidade do asfalto. Vamos por parte. Por exemplo, a drenagem realmente é um ponto nevrálgico da cidade de Manaus. A cidade de Manaus cresceu de forma desordenada, sem nenhum tipo de controle, cresceu horizontalmente, não cresceu verticalizado. Por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é 8,5 vezes menor que Manaus, territorialmente. Só que o orçamento de São Paulo é não sei quantas vezes mais do que o orçamento de Manaus. Só que Manaus cresceu de forma organizada nos anos e verticalizou-se em prédios. São Paulo, no caso. São Paulo cresceu de forma organizada e verticalizada durante os anos. Manaus cresceu nos últimos 35, 40 anos de forma desorganizada e horizontalizada. Você vê que tem mais casas do que prédios. Logo, aumenta a quantidade de ruas, ficam mais longas, a drenagem é mais longa, os desafios e os custos para manter uma via também é mais caro. Enfim, só para que vocês possam entender aqui, a drenagem, muitas das vezes, é a última a chegar. Quando a drenagem chega nas comunidades, já invadiram, já tem casas construídas, a rua começa com 5 metros de largura, termina com 3. Então, assim, a drenagem chega depois. Quando, por exemplo, nós estamos fazendo Manaus Minha Terra, que é o conjunto habitacional que vai ser dado os terrenos às pessoas que se cadastraram na Secretaria de Habitação do município. Lá vai ter, já vai entregar o terreno com drenagem, com toda a infraestrutura necessária para receber casas, tudo dentro do padrão. Por exemplo, nós licenciamos e autorizamos o Parque Mosaico ali. O Parque Mosaico está todo com suas drenagens, está tudo organizado. Nós vamos fazer o primeiro bairro planejado de Manaus, que é o Monte Oreb, e antes era uma ocupação irregular, será um bairro planejado. Então nós estamos pensando daqui para frente, porque daqui para trás nós vamos ter que rasgar todas as ruas e nós vamos chegar em algum momento, vamos ter que construir isso, porque drenagem superficial, ou drenagem profunda e superficial é muito caro. E não é só o valor do custo pago, é o pagamento de parar importantes vias da cidade de Manaus simultaneamente. Para melhorar tem que piorar, né? Tem que piorar. Então imagina que a gente está fazendo um viaduto lá na Bola do Produtor agora e os transtornos daquela obra são gigantescos. Mas é necessário fazer aquilo. Tivemos muita coragem de encarar uma obra como aquela num ponto daquele. O senhor acredita que essa obra tão complicada para a cidade possa, de alguma maneira, ser iniciada no mandato atual agora? Nós já iniciamos. Que é drenagem, perdão, nas principais vias? Sim, só para que você possa, eu até trouxe esse número aqui, nós já implantamos 42.291 metros de drenagem na cidade de Manaus, recuperados. Só para vocês entenderem, isso já foi feito na cidade de Manaus. Se você for agora lá no Itapuranga, que era uma ocupação irregular, que é a comunidade Rosa Almeida, uma invasão, pode ir lá. Nós fizemos toda a drenagem profunda daquela invasão e está lá, pavimentamos e fizemos a drenagem. Então, assim, nós já começamos o nosso trabalho. E assim, o reconhecimento do voto, Patrick e Jenny, o Rafael e Jenny, se deu pelas pessoas que viram a propaganda eleitoral nossa foi o trabalho. Nós não conseguimos chegar onde nós fizemos todos os lugares. Nós não conseguimos chegar nas 3.500 ruas durante a campanha em 45 dias. Mas o nosso trabalho, ele foi na frente falando por nós. Então, assim, realmente, temos muitos desafios, mas ainda muita coisa será feita nesse próximo ano. Esse pacote, o pacote de verão de 2025, será o maior pacote de pavimentação de verão da história dessa cidade. Nós estamos mais maduros, nos sentimos mais preparados. Os pontos mais críticos da cidade de Manaus, que eu falo que ainda existem vários, mas os mais críticos nós já fizemos. Nós fizemos 32 encostas, erosões, com pessoas em risco de morrer, cair a qualquer momento. Isso não tem preço, isso tem valor.
Como é que está sendo feito esse acompanhamento, prefeito? A gente teve aquela questão toda da Defesa Civil, uma cobrança da estruturação da Defesa Civil Municipal, inclusive, né, para atender e fiscalizar essas questões das áreas de risco. Como é que ficou? Nós temos pelo menos 600 pontos na cidade de Manaus com área de risco. E aí eu volto a dizer, pontos esses que não foram criados pelos políticos ou pela pessoa pública ou pelo... Aí eu também não recrimino quem está numa área de invasão, de ocupação irregular, não. Eu nasci no Morro da Liberdade. O prefeito Davi também nasceu no Morro da Liberdade. E o Morro da Liberdade era uma ocupação irregular. Era uma invasão. Aí o pessoal fala, não, é um bairro planejado. Eu digo, olha, planejaram até que invadiram. Mas era uma ocupação irregular, onde lá vivia minha avó, vivia os avós do Davi, várias pessoas vieram do Morro da Liberdade, como Alvorada era a cidade das palhas, como a Redenção era o planeta dos macacos, como a área ali de trás, próxima à Cachoeirinha, era Palheiras de Tucumã, que chamavam, não sei qual é o nome. Mas, enfim, áreas que eram invadidas. Vamos lá. Quando você entra numa área com muita gente, várias casas, sem asfalto, sem drenagem, descartando muitas das vezes o lixo no local indevido, quando a chuva vem, ela se acumula dentro da latinha, dentro da garrafa PET, vai criando bolsões dentro de vazios de umidade, e esses bolsões vão crescendo e vão fazendo o que nós chamamos de efeito guilhotina. Ele vai pesando, acumulando água, vai pesando, até que chega um momento que ele corta aquele barranco. E aí acontece o avalanche, que a gente chama, que cai, e a erosão acaba caindo. Então, já imaginou 600 pontos desses da cidade de Manaus? Desses 600, quase 90 são pontos de alto risco. Desses 90, nós já refizemos 32. Ainda falta... Agora, cada um custa 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões, que são altos. Como é que eu entro num equipamento, numa área dessa, com uma retroescavadeira, a menor que tiver, ela trepida? Como é que eu vou entrar agora no momento de chuva com um operador numa área dessa, que está a risco de desabar, vai tremer a terra, eu posso causar um acidente para o trabalhador, o servidor da secretaria que está ali trabalhando para sustentar sua família e com ele levar várias pessoas. Ah, mas por que não faz no verão? Justamente isso, nós fizemos 32 no verão. Só que uma erosão você não faz do dia para a noite. Tu realoca pessoas, tu conversa com elas, não querem sair. Muitas das vezes elas já foram enganadas por outras gestões que disseram que ela ia sair e ela não pôde voltar, ficou no aluguel social. E esse tipo de coisa a gente não faz. Porque a gente conhece a nossa origem, a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe que foi lá no Morro da Liberdade que a gente nasceu. Também numa cidade, num bairro que foi invadido. Então, ali na Alta Floresta, no Tarumã, nós entramos com asfalto, pavimentamos. Na comunidade Fé em Deus, nós pavimentamos, é uma invasão. Na comunidade, lá perto do Viver Melhor, ali do lado do Viver Melhor, nós também pavimentamos todas as ruas. Tem foram 19 áreas de ocupação irregular que nós pavimentamos, porque quando a gente entra com asfalto, no mínimo, mas não fizeram a drenagem, fizemos a superficial e asfaltamos. Porque com a superficial eu faço com que a água não penetre mais no solo natural e não cause bolsões, mas que cause a morte das pessoas. Então, assim, você fica entre a vida e o certo. Os dois estão certos. Nós temos que pavimentar para que o acesso de ir e vir das pessoas seja garantido. Entre uma ambulância, entre uma viatura, entre uma assistência para aquela pessoa ali, mas também tirar ela do risco do desabamento. Eu queria lhe perguntar sobre um outro assunto importante também. A gente falava agora há pouco sobre a questão do transporte público. E até reforço que a gente falou aqui no Agora há pouco, a César o que é de César. Né? Nos últimos 4 anos, nós não tivemos aumento na tarifa de ônibus e não tivemos greve também, greves que infelizmente a gente se acostumou a ver ao longo dos anos. E aí o prefeito Davi Almeida já falou que agora precisa ser feito um estudo, que inclusive já está em andamento, segundo nota oficial da prefeitura, para ver o valor que deve ser o valor do transporte público, do transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Tendo em vista essa necessidade do aumento da tarifa, prefeito, qual que é o planejamento para dar uma contrapartida para a população em relação ao transporte público, para torná-lo ainda melhor, para torná-lo mais eficiente, já que a gente recebe tanta reclamação
de que ele não é eficiente há muitos e muitos anos. Isso é uma herança também que já vem de muitos anos. Rafael, Jenny, na verdade, assim, eu estou tendo aqui a oportunidade de, muitas das vezes, repor a verdade do que é dito sobre o transporte público coletivo de Manaus. Transporte coletivo de Manaus. Vamos lá. Manaus tem uma frota circulante de pelo menos 1.000 caminhões, 1.000 ônibus. Tem 1.200 e pouco, mas circulantes tem 1.000, porque tem aqueles ônibus que servem para cobrir aqueles que, porventura, precisam de manutenção, e etc e tal, troca de pneus, etc. Só para que você possa entender. Antes do prefeito Davi, ou seja, antes dos primeiros 4 anos dele, nós tínhamos notícias, e vocês que são do veículos de comunicação sabem disso. Todos os dias, em vários pontos de Manaus, tinham ônibus em pane mecânico. Isso é uma realidade que nós ouvimos na rua, na campanha. As pessoas chegavam, olha, pelo amor de Deus, todo dia o ônibus pré-grava, agora o meu ônibus tem ar-condicionado. Não, mas a gente ainda tem registro de ônibus em pane. E nunca vai acabar. Porque você tem um carro, com certeza. Não tem? Tenho. O seu carro, com certeza, ele entra em manutenção, você tem que parar ele, como eu também tenho, como você também tem, todos nós temos um carro para uma família. E ele também apresenta pane mecânica. Você imagina que vai acabar? Nunca vai acabar. É interminável. Agora, é todo dia as notícias que nós temos de ônibus em pane mecânica? Quando foi a última que vocês noticiaram aqui? Quantos dias tem? Só por exemplo. A última que eu presenciei foi na segunda-feira, na Constantino Nery. Tinham 2 ônibus em pane mecânica. 2 ônibus em pane mecânica antes dessa, quando foi? Só para você buscar. Se fosse algo tão recorrente, seria muito rápido de falar, mas vamos lá. Antes dessa eu não lembro. Não lembro. Olha só, se você jornalista, teria rapidamente, não, Renato, pegou fogo 1, porque na época do fulano pegava fogo assim. Olha só como aqui eu estou mostrando para vocês como isso não é uma verdade absoluta. Muitas das vezes quem reclama não é quem usa. E às vezes incomoda. E assim, no primeiro ano, 2021, o prefeito Davi colocou 97 ônibus em circulação novos. No segundo ano, em 2023, ele colocou 113 ônibus. Em 2023, 2022, 113, 2023, 104, 2024 colocou 86 e já agora, essa semana nós entregamos mais 20 ônibus novos. Isso totaliza 420 ônibus novos. Então vamos lá, de uma frota circulante de 1.000 ônibus, nós já colocamos 420 ônibus novos. E aí, Jenny, ônibus novos, com detalhe, antes do prefeito Davi tinha 18 ônibus com ar-condicionado. Agora os 420 têm ar-condicionado. Então mais de 45% com ar-condicionado. Outra, com câmera, todos os 420 com câmeras que dão auxílio à segurança das pessoas que usam o transporte público. Então, o registro que eu posso fazer nessa entrevista houve sim melhoramento, e eu digo de 45. Se você tem uma frota circulante de 1.000 ônibus velhos que estavam caindo os pedaços e troca por 420 ônibus novos, não tem como dizer que não houve melhoria. Houve de quase 50% dos ônibus. Eram 18 com ar-condicionado e agora são 420 com ar-condicionado. Espera aí, mas tem um terminal novo que acabou de ser inaugurado, onde tem telões que você sabe aonde seu ônibus está, tem um aplicativo que você sabe onde seu ônibus está. Reformamos o terminal da Cachoeirinha. É simples. E assim, a forma mais simples de saber se o sistema de transporte público funciona ou não é perguntar das pessoas que usam. E nós temos a grata alegria de poder ter sido um dos maiores reconhecimentos, e na verdade é o nosso dever, um dos maiores reconhecimentos durante a campanha, e a campanha aproxima todo mundo do povo. E eu tenho muita gratidão a Deus, não que eu cuidasse dessa pasta, mas pela administração por um todo. Se eu cuido do asfalto e cuido do ônibus, eu tenho com certeza uma melhor qualidade para aquelas pessoas que precisam do transporte público. E olha, não vai parar por aí. Mais ônibus serão implementados na rede, no transporte coletivo da cidade de Manaus. Nós queremos melhorar ainda mais. Só para você ter uma ideia, na gestão do prefeito Davi caiu em quase 70% os furtos dentro de ônibus. Aí eu pergunto, é competência da prefeitura? Não, é do governo do estado. Mas nós estamos fazendo nossa parte. Esses 420 ônibus estão com câmeras. E a câmera consegue coibir as ações daqueles que estão ali
dos meliantes que estão ali, com toda certeza, para fazer o mal às pessoas do bem. Prefeito, em relação a esse valor da tarifa hoje, está em R$ 7,50, né? O total já com a parte que a prefeitura arca. Esse valor, vocês conseguem ter acesso àquela tabela que sempre é cobrada pelos vereadores, do custo real do transporte coletivo? Que vocês têm consciência de se esse valor realmente justifica esse custo, o valor realmente ele é real, ou vocês não conseguem ter uma visão clara de todo o orçamento, de todo o custo real do sistema, e aí tem aquela dependência ainda das empresas, né? As empresas alegam esse custo e vocês têm que arcar ali para que realmente tenha uma melhora do serviço para a população. Jenny, você me faz uma pergunta que eu julgo ser, na minha opinião, no tempo de hoje, uma das perguntas mais importantes dessa entrevista, na minha opinião. O custo da passagem para as pessoas que usam é R$ 4,50. Houve boatos e até veículos de comunicação que colocaram que a passagem estava R$ 8,00, R$ 8,10. A gente viu de tudo esses dias só porque foi dito que vai ser feito um reajuste na tarifa do ônibus. Vamos lá, na tarifa do transporte público. O custo é entre R$ 7,50 a R$ 8,10. Eu assumi hoje, tem 5 dias, eu assumi o Instituto de Mobilidade Urbana, os técnicos estarão cuidando de conversar com todos os entes envolvidos, no caso a empresa, o Sinetran e etc e tal. Nós estaremos conversando, dialogando para entender melhor a planilha. Uma coisa é muito clara, no Brasil inteiro, nas principais capitais do Brasil, houve reajuste. É muito simples. Eu chegar no posto de gasolina com meu carro, querer abastecer o carro na tarifa. Olha, mas está ali na placa que aumentou o combustível. Quem aumenta o combustível não é a Prefeitura de Manaus. Então vamos lá, aumentou. Agora o combustível, exemplo, é R$ 7,00. Não, mas eu estava ontem, o combustível era R$ 6,50, eu quero abastecer no preço anterior. Não, mas subiu o preço. O salário das pessoas que fazem o sistema rodar, o motorista, é o mesmo. O cobrador merece ganhar o mesmo salário que ele ganhava ou ele merece um pouco mais? Teve reajuste do salário mínimo? Com toda certeza, teve vários componentes que montam essa planilha. É o combustível, é o salário dos trabalhadores, é a manutenção que aumentou de peças. O dólar, quando aumenta todas as importações de peças para carros, veículos e automotores. É natural. Aumenta o preço do quilo da arroz. É a prefeitura que aumenta? Não, não é. E aí eu quero dizer assim, e aproveitar a audiência da Band News, quando aumenta a tarifa, a prefeitura não arrecada nem um centavo com isso. Pelo contrário, quando aumenta a tarifa, o dinheiro não vai para a prefeitura. A prefeitura subsidia, ou seja, a prefeitura, quando um cidadão, você que está me ouvindo, paga R$ 4,50 numa passagem, a prefeitura está pagando aproximadamente R$ 3,80 para você pagar. Você passa na catraca, você paga R$ 4,50 e a prefeitura paga R$ 3,50, R$ 3,70. Isso daí é a contrapartida que a prefeitura está pagando. Isso dá 30, 35, 40 milhões, depende do fluxo de pessoas que passam pela catraca. Então, assim, eu aproveito aqui para dizer para vocês, a tarifa de ônibus vai sofrer reajuste, mas o reajuste justo. E com relação à pergunta que você me fez sobre as planilhas, eu estou entrando no IMU. Essa semana eu vou ter uma reunião com o Sinetran, com os empresários do transporte coletivo, e é muito simples. Eu sou o presidente do Instituto de Mobilidade Urbana e vou pedir todas as planilhas. As planilhas já são de acesso da Prefeitura de Manaus através do Instituto. Me mostrando a planilha, os técnicos avaliando, eu vou olhar processo por processo, papel por papel, planilha por planilha, com uma equipe, e se tiver tudo ok, beleza, se não tiver tudo ok, a gente entra com intervenção e faz qualquer coisa, não é o que a gente quer. Mas a gente quer é que o nosso patrão, que é o povo, seja bem atendido e com o reajuste justo. Quero aqui aproveitar, Rafael, Jenny, nesse momento, quando falo em reajuste, vocês não estão vendo mais greve de estudante no meio da rua, gritando, reclamando por conta do reajuste. Sabe por quê? Porque toda a rede pública não paga nenhum centavo pelo transporte coletivo.
O prefeito Davi Almeida foi o primeiro prefeito da história de Manaus que deu de gratuidade aos estudantes da escola pública. Ou seja, o seu João e a Dona Maria, que tem 3 filhos, eles iam antes, eles tinham meia passagem, eles pagavam meia passagem, era pago. Se era R$ 4,50, eles pagavam R$ 2,25. Cada um vai dar R$ 6,75 para ir, R$ 6,75 para voltar, vai dar R$ 13,50 por dia. R$ 13,50 por dia, no final da semana dá para comprar 2 frangos. Numa família que recebe um salário mínimo, 2 frangos por semana faz muita diferença. Não faz é para os poderosos. Para eles não faz diferença nenhuma. 1 frango, 2 frangos, 3 frangos a passagem de ônibus, mas para quem usa. E o povo reconhece que o prefeito Davi está, através da prefeitura, subsidiando o transporte coletivo para que essas crianças e adolescentes que são o futuro da nossa cidade não paguem nem um centavo do transporte coletivo. Ou seja, não paga, e detalhe, vai ter o reajuste, não vai ser de R$ 8,00, não vai ser de R$ 7,00, não vai ser de R$ 6,00. Nada disso. É tudo mentira o que foi falado. Tem uma estimativa já? Eu não posso falar ainda. Nós estamos fazendo esse cálculo justamente com base nas informações que nós temos do giro da catraca de todos os ônibus da cidade de Manaus. Mas assim, uma coisa é certa. Nós não teremos o cancelamento ou a suspensão do pagamento da gratuidade da rede pública. Os alunos da rede pública continuarão com a gratuidade. Isso está assegurado e garantido pelo prefeito Davi Almeida. Foram dizendo que iam suspender, que o aluno ia voltar a pagar meia. Tudo mentira. Tudo mentira. A verdade é, aluno, durante a gestão do prefeito Davi Almeida, tem as suas passagens gratuitas. Não paga nem meia, nem 25%, nem para ir, nem para voltar. São 9h49. A gente recebeu aqui a sinalização da equipe da assessoria do prefeito em exercício, que está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora, o prefeito em exercício Renato Júnior. Prefeito, quero agradecer a sua participação conosco, o esclarecimento em relação a essas questões. Só tem uma perguntinha que eu prometo que não terá mais, é que vão me matar se eu não fizer aqui. Tem vários ouvintes, o Arlindo, o Ricardo, são vários, que eles perguntam como é que está o andamento para a reforma da Feira do Santo Antônio, que foi aquela que pegou fogo próximo ali da Câmara Municipal. Tinha um projeto que nós na verdade, chegamos até a anunciar a reforma daquela feira. E aí, Rafael, com muita tranquilidade, porque feira é um assunto que eu, sem falsa modéstia, conheço no seu gênesis, porque fui feirante. Seria uma feira, seria uma reforma paliativa e também depois pensamos em fazer uma definitiva. Só que para fazer uma reforma naquela feira, uma feira importante como a Feira do Santo Antônio, nós vamos fazer uma reforma digna daquela feira. É uma feira muito grande. É uma feira muito grande. Então, nós já finalizamos o processo. Bem em frente à Câmara. Ao lado da Câmara. Nós fizemos um projeto bem bonito, bem audacioso para aquela feira, respeitando todos os feirantes daquela feira. E nós já encaminharemos, acredito que na primeira semana de fevereiro, para a comissão de licitação, para que a gente possa realmente fazer ali uma reforma digna. E aqui fica um apelo, porque está ao lado da Câmara Municipal de Manaus e muitas das vezes a gente vê muitas manifestações das pessoas que olham a Câmara e olham a feira e sentem aquela... o vereador, ele tem a emenda dele, ele pode destinar, o vereador e a vereadora, ele tem a emenda que ele pode destinar para a reforma da feira. E eu quero aqui fazer um apelo aos vereadores de Manaus, aqueles que se sensibilizam com a Feira do Santo Antônio. Essa feira ela vai custar, acredito que a reforma dela vai custar por volta de 7 ou 8 milhões de reais. Cada vereador tem, salvo engano, 1.200.000 reais. Então, assim, aqueles que são dessa área, que são militantes desse bairro, que são representantes desse bairro, que se intitulam aqueles que são a voz dessa feira, eles podem se sensibilizar e doar todo esse valor, 1.200.000 reais, por exemplo, 2 ou 3 se juntam, dá 3.600.000, e a prefeitura entra com a outra metade. Nós faremos com auxílio desse recurso, oriundo de emendas de vereadores, ou sem. Nós faremos essa reforma. Mas é claro que se tiver esse recurso, a gente vai conseguir dar maior celeridade aos processos, mas eu tenho certeza que a gestão do prefeito Davi reformará as 20 feiras que ainda faltam, porque já foram reformadas 23 feiras na gestão do primeiro mandato do prefeito Davi. Essas 23 feiras estavam esquecidas há 30 anos, como a Panaí, por exemplo.
Então, nós fizemos uma verdadeira revolução em feiras e mercados no primeiro mandato e nós iremos agora fazer a transformação, porque ainda falta muito, o nosso dever, o nosso compromisso com o povo de Manaus. Prefeito em exercício de Manaus, Renato Júnior, muito obrigado pela entrevista. Agradeço o tempo que dispôs conosco. Peço desculpas aqui à equipe. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.